Olá, sétimo ano, aqui é o professor Davi e hoje nós faremos a explicação e correção das atividades posteriormente da semana 3 do PET volume 6. Esta semana nós vamos trabalhar o Koferbol, mas antes de iniciar vamos relembrar o que é esportes de marca, de precisão e técnico-combinatórios. Esportes de marca são um conjunto de modalidades que se caracterizam por comparar os resultados registrados em segundos, metros e quilos. Alguns exemplos são as provas do atletismo, o remo, o ciclismo, o levantamento de peso, dentre outras possibilidades. Esportes de precisão são um conjunto de modalidades que se caracterizam por arremessar e lançar um objeto, procurando acertar um alvo específico, estático ou em movimento, comparando assim o número de tentativas empreendidas, a pontuação estabelecida em cada tentativa, ou a proximidade do objeto arremessado ao alvo. A exemplo aqui, temos o tiro esportivo e a bocha. Na sequência, temos sobre os esportes técnico-combinatórios. Os esportes técnico-combinatórios reúnem modalidades nas quais o resultado da ação motora comparada é a qualidade do movimento segundo padrões técnico-combinatórios. A exemplo aqui temos a ginástica artística, a ginástica rítmica, o nado sincronizado, a patinação artística e os saltos ornamentais. Esta semana vamos trabalhar o Koferbol. O Koferbol é o esporte apresentado aí no vídeo. É uma modalidade que surgiu na Holanda no ano de 1902 e foi inventada pelo professor de educação física Nico Broekhuizen. O professor holandês se inspirou no jogo chamado handball, que conheceu na Suécia durante um curso de verão. Depois de alguns ajustes, o professor Nico adaptou a modalidade e designou-a como Koferbol, que traduzido em português significa bola ao cesto. Os textos dessa semana vêm trazendo diversos contextos históricos relacionados ao desenvolvimento e criação do Koferbol. É importantíssima a leitura destes textos. Alguns pontos históricos ressaltados aqui que valem a pena mencionar é que a Holanda, país de origem do Koferbol, viviam os efeitos da Revolução Industrial, que obrigava os pais dos alunos a trabalharem geralmente 12 horas por dia. Com isso, as crianças ficavam muito ociosas, Ficavam sozinhas por muito tempo. Então o professor aproveitou essa quantidade de alunos e essa disponibilidade que os mesmos tinham e constituiu equipes na construção do Koferbol com 12 pessoas, sendo 6 meninos e 6 meninas. Ou seja, a partida era constituída por 24 pessoas, 12 de cada lado, o que era extremamente vantajoso em turmas muito grandes, com cerca de 40 a 50 alunos. Este era o contexto do momento, mas o Koferbol foi evoluindo aos poucos e teve algumas alterações na quantidade de participantes, dentre outras regras mais. Vamos agora conhecer as regras do Koferbol. As equipes de Koferbol são constituídas por 8 elementos, ou seja, 4 homens, 2 trabalhando na defesa e 2 no ataque, e 4 mulheres, também 2 trabalhando na defesa e 2 trabalhando no ataque. Cada zona de 4 membros é composta por 2 homens e 2 mulheres, e durante a partida não é permitido trocar a zona. Na sequência vem trazendo mais algumas regras interessantes. A duração da partida é de 60 minutos, dividida em 2 partes de 30 minutos. É supervisionada por um árbitro. O campo tem as mesmas medidas de um campo de handball, 40 metros por 20 metros, e o início da partida se dá no meio de campo, bem como o reinício da partida após cada ponto marcado. O objetivo principal do Koferbol é marcar pontos através das cestas. É proibido tocar na bola com a perna, com o pé, com o joelho ou com o punho, até mesmo bater e tirar a bola do adversário, das mãos do adversário ou de seu companheiro de equipe. Ainda é proibido caminhar ou andar com a bola e até mesmo driblar. A movimentação da bola, então, ela só ocorre através do passe para os companheiros de equipe. Aqui mais abaixo é colocado para vocês uma quadra de Koferbol. Em cada lado do campo nós temos um cesto que tem 40 centímetros aproximadamente de diâmetro. A equipe que sofre um ponto deve retomar o jogo no centro de campo. É permitido 4 substituições. Cada substituição deve ser feita do mesmo gênero. Cada jogador deve marcar apenas uma pessoa de cada vez, devendo ser do mesmo sexo. A marcação deve ser uma posição de bloqueio, como no basquete, a uma distância de um braço e não deve haver contato entre os jogadores. Agora que finalizamos a explicação do conteúdo desta semana, vamos às atividades. A atividade 1 pede para que você responda em seu caderno.
O que difere um esporte de invasão, precisão, marca e técnico combinatório? E aí eu coloquei uma possibilidade de resposta aqui. O que difere um esporte de invasão, marca ou técnico combinatório é a forma de pontuar e vencer a partida / jogo. Nos esportes de invasão temos que invadir o campo adversário para marcar os pontos / gol para vencermos. Já nos esportes de marca temos que alcançar melhores marcas, seja pelo tempo, peso ou distância, que o adversário para vencermos. Nos esportes de precisão, precisamos acertar um alvo para marcar pontos e vencermos. E nos esportes técnico-combinatórios, temos que executar uma sequência de movimentos com a maior qualidade possível para alcançarmos maiores pontos que os adversários para vencermos. Fica então este modelo de resposta para a letra A da número 1. Vamos agora à letra B. A letra B pede o seguinte: cite 2 exemplos para cada tipo de esporte. Esporte de invasão, temos o handebol e o futebol. Esportes de precisão, tiro com arco e bocha. Esportes de marca, provas de atletismo de forma geral e ciclismo. Esportes técnico-combinatórios, temos a ginástica artística e a ginástica rítmica. Aqui são apenas exemplos de resposta. Existem uma infinidade de possibilidades de resposta aqui. Fica este exemplo para ajudar vocês a construírem a resposta da letra B. Vamos agora à atividade número 2. Atividade número 2. Vamos ver então as possibilidades de resposta para estas questões. Atividade 2. Escreva em seu caderno. Questão 1. Quais as diferenças existentes entre o basquete 3x3 e o coferbol? O basquete 3x3 é este apresentado aí no vídeo. Agora que vimos o basquete 3x3, vamos à possibilidade de resposta para esta questão. O coferbol é um esporte de equipe mista, homens e mulheres no mesmo time. O basquete 3x3 é composto por equipe homogênea, ou seja, apenas homens ou apenas mulheres. O coferbol tem equipe formada por 8 jogadores em quadra, e o basquete 3x3, as equipes são formadas por 3 jogadores, também em quadra. No basquete 3x3 temos apenas uma cesta, e no coferbol temos a presença de 2 cestas em quadra. Então aqui, pessoal, apresentei algumas diferenças existentes entre o basquete 3x3 e o coferbol. Existem outras, mas eu não quis deixar a resposta da questão muito grande. Mas quem conseguiu colocar algo próximo a isso vai acertar perfeitamente a questão. Questão número 2. Como e onde deve ser praticado o coferbol? Eu coloquei de forma bem resumida uma possibilidade de resposta. O coferbol é jogado com as mãos, onde o jogador, em posse de bola, não pode andar ou driblar a bola, batê-la contra o solo. Eu coloquei entre parênteses aqui quanto a driblar, que significa batê-la contra o solo. É jogado em quadra, onde os atletas têm como objetivo marcar pontos, por meio de arremessos contra a cesta adversária. Então fica esta possibilidade de resposta para a questão número 2. Vamos à questão número 3. É possível comparar outro esporte com o coferbol? Se sim, descreva qual é o esporte e suas equivalências. Eu coloquei que sim, é possível comparar o coferbol com outros esportes, como exemplo, o basquete. Tá certo, pessoal? Vamos agora à próxima atividade. A próxima atividade é a atividade 3, que pede o seguinte. Agora que você já conhece sobre o coferbol, vamos praticar um pouco o arremesso. Veja um espaço em sua casa onde poderá deixar um balde que esteja suspenso no ar e numa altura maior que puder. Você também, caso não seja possível, pode colocar o balde no chão. Em seguida, marque uma linha que será o limite de área para arremessar a bola. Ou então você pode marcar várias linhas e arremessar em variadas distâncias. Pratique o arremesso o máximo que puder e depois escreva em seu caderno sobre a sua vivência e suas dificuldades. Observação: você também pode convidar alguém de sua casa para praticar com você. E em seguida, relatar em seu caderno as regras e como foi praticar este esporte. E aí, quanto à primeira parte, eu coloquei que achei bem interessante a realização desta atividade. Consegui adaptar o espaço e o material que possuí no momento. Aqui, uma resposta bem pessoal, é com base na sua vivência desta atividade. Você pode incrementar e colocar outras possibilidades mais aqui, tá certo? E é isso aí, turma. Com isso, nós concluímos aqui então a semana 3
do PET volume 6 do 7º ano do ensino fundamental. Quaisquer dúvidas no campo de comentários, se inscrevam no canal para dar aquela força pra gente e um forte abraço.